Mas então queria dar os bons dias a todos, agradecer esta oportunidade, agradecer este ciclo que estamos a fazer e que tem sido tão importante e tão marcante, e tem sido um enorme privilégio, não só este ciclo, como as 11 sessões regionais que fizemos, e que vocês também já conhecem. Aliás, podem ir ao site da ACES e verão lá toda esta informação, e ter estes líderes empresariais tão comprometidos em construir a esperança, que é diferente do otimismo, e o João Luís fala muitas vezes disso mesmo, com boas práticas, com boas iniciativas e com a vontade de fazer em conjunto. As duas últimas sessões tivemos o Salvador de Mel e Isabel Furtado, dois empresários, e hoje voltamos à academia com o nosso amigo João Luís, e na próxima sessão voltaremos para um gestor, que é o Pedro Castro Almeida, e terminaremos com o nosso presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em data ainda a anunciar. E antes de passar aqui a palavra ao professor João Luís César das Neves, queria pedir a vossa atenção para um vídeo que o Jorge ou a Isabel irão passar, da apresentação do convite do Convento Rezo por Ti. Um convite dirigido a todos os associados da ACES, que receberam 155 irmãs de clausura que oferecem a sua oração individual por profissionais que combatem os efeitos do Covid. Depois de uma primeira fase terem dirigido aos profissionais de saúde, agora dirigem-se a todos aqueles que combatem os efeitos sociais, os efeitos sociais e económicos deste vírus. Jorge? Desculpa, eu não estava a conseguir só para me... com som. Estão a ouvir? Sim. Eu confio no poder da oração. Confio no poder da oração. Eu confio no poder da oração. Eu confio no poder da oração. Confiamos no poder da oração, não para que tudo corra como nós queremos, mas para que Deus se possa manifestar no meio dos acontecimentos difíceis e dolorosos que estamos a viver. Sabemos, como diz São Thomas More, que nada pode acontecer-nos que Deus não queira, e tudo o que vier, por muito mal que nos pareça, é na verdade muito bom. É nesta fé e nesta esperança que nos apoiamos para enfrentar estes momentos. Por isso fazemos um novo convite a todos os que estão na frente nesta luta e se esforçam por minimizar as consequências, tanto ao nível da saúde como económicas e sociais, provocadas por Covid-19. Entrem na página do Facebook do Convento Rezo por Ti. Aí encontrarão a forma de nos contactar. Uma irmã concreta rezará por cada um, por todas as preocupações que traz no coração neste tempo de prova. Portanto, não deixem de se inscrever e de aproveitar a oportunidade de receber de graça, a graça desta oração diária, individualizada, de uma irmã de clausura, com a força da oração que também sustenta o nosso trabalho. Depois mais uma nota para dar os... Estão a ouvir? Sim. Ok. Depois mais uma nota para dar os parabéns ao Pedro Castro Almeida, que não sei se está presente, mas que tem estado sempre presente, e ao Santander e a toda a equipa, por ter sido premiado em receber o nível de excelência enquanto empresa familiarmente responsável, EFR,
que é uma certificação atribuída pela Fundação Mais Família e pela ACES. E é a segunda empresa em Portugal e uma das 50 do mundo, portanto muitos parabéns Pedro e toda a equipa e ao Grupo Santander. Quanto à sessão de hoje, Construir a Esperança, com o João Luís Sousa das Neves, que embora não sendo associado à ACES, e tenho recusado reiteradamente por não ser nem empresário nem gestor, mas ser professor, é talvez o palestrante com o lugar mais cativo na ACES, porque várias vezes é solicitado e generosamente responde sempre de forma afirmativa, e revela por nós uma enorme amizade, e esta amizade é mútua e num mesmo espírito de missão e de evangelização. E portanto dizer-vos que temos hoje o finalista de todos os congressos da ACES, desde o primeiro congresso em Coimbra, 1990, e creio que é alguém que já visitou todos os núcleos da ACES, surpreendendo-nos sempre, com mensagens novas, desafiando-nos, desconstruindo ideias feitas, mas sempre numa procura de focar o essencial do tema e explicando-nos, acima de tudo, que Deus Nosso Senhor é quem nos pode salvar e quem vai connosco e quem nos guia. Ainda há 10 anos atrás, o João Luís começava assim a explicar a crise que começava. Talvez aqui possamos passar um outro vídeo. Jorge? Sim, só aqui partilhar. João, a coerência vai ter que bater certo agora aqui, um vídeo com 10 anos e hoje outra vez. Não sei se estão a ver. Estão a ver? Sim. É só um minuto. Pediram-me para ficar a falar hoje sobre a crise que estamos todos a viver. E vou dizer-vos alguma coisa simples que certamente toda a gente no final disto já sabia, é assim mesmo. Mas há muitos anos que aprendi que dizer as coisas elementares e simples às vezes é extraordinariamente revolucionário, porque as pessoas acham sempre que devem ter as coisas complicadas. E eu só sei dizer coisas simples. Mas vou dizer meio dúzia de coisas muito simples sobre isto que estamos a ver hoje. Primeiro, a explicação canónica para isto que estamos a ver agora, deixem-me explicar assim, que é relativamente evidente. Existe uma elite, os senhores financeiros, que além de encherem os bolsos à nossa custa durante todo o tempo, depois ainda criam estas coisas que dão cabo da vida deles e da nossa. Se quiserem, a explicação canónica para a crise é ganância e estupidez. João, esta é uma crise diferente, não é a mesma coisa, é um inimigo diferente. Quais são os desafios que temos pela frente? E obrigado pela inspiração, pelo testemunho e por tudo o que és para a ACES. Muito obrigado eu pelo convite, mais uma vez. Eu tenho muito gosto em cá vir. E esta crise é muito diferente, de facto, é uma coisa completamente diferente. Desta vez a culpa não é da ganância e da estupidez, dos maus do costume, mas é de um vírus, um inimigo invisível que nos paralisa a todos. Não é? Esta é a maior crise que nós alguma vez vimos. Outra coisa mais parecida com isto aconteceu há 100 anos, a gripe espanhola de 1918, e uma crise económica com esta dimensão só durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou há 75 anos. Portanto, não há ninguém vivo que se lembre disto, de uma coisa como esta. E no meio disto a ACES quer construir a esperança. Enfim, foi esta a ideia original que a ACES apresentou, construir a esperança no meio disto. O que é que a gente pode esperar disto? Como o João já disse há bocadinho, o otimismo é muito diferente da esperança, portanto são coisas diferentes. O otimismo é achar que vamos ficar todos bem, que vamos ganhar o jogo, que a nossa equipa ganha o jogo. Esperança é achar que o que interessa não é os gols que se marcam, mas é o que o árbitro acha da nossa maneira de jogar este jogo e de nos comportarmos em campo. Isso é que é o importante. Ora bem, o que é que podemos esperar? Primeiro, ninguém esperava isto. Esta crise não se esperava porque ninguém esperava. Ninguém sabia que isto ia acontecer. Não é? Como símbolo, e sem crítica nenhuma, mas só como símbolo disto, a 6 de fevereiro de 2020, o Sr. Ministro das Finanças, o professor Mário Centeno, que já não é, mas que era na altura, no encerramento e botão final do Global do Orçamento de Estado, disse: Portugal cresce há 23 trimestres consecutivos e continuará a crescer porque o fazemos de forma sustentável. Nessa altura já a economia estava a cair, ainda não tinha cá chegado o vírus, mas já as nossas exportações estavam em queda e portanto a economia já estava a cair. Depois, logo adiante, disse: hoje podemos confirmar que o equilíbrio do Orçamento de Estado foi este ano consagrado e que chegou para ficar.
Bem, este ano, segundo a estimativa do próprio ministro daí a poucas semanas, vai ser muito pior do que aquele que estava quando ele lá chegou. Em 2020 vamos ter 6,3, segundo a previsão do próprio governo, quando ele lá chegou era 4,4. E na estimativa da OCDE vai ser o terceiro pior da nossa história, 9,5, tinha sido 9,8 em 2009 e 11,2 em 2010. Portanto, mudou tudo. O senhor ministro não tem culpa, enfim, caiu-lhe uma trovoada em cima, como em todos nós. E isto não tem par na nossa história. Quer dizer, as nossas certezas foram completamente destroçadas. Coisas parecidas como esta, como o 25 de Abril ou o 11 de Setembro, não têm qualquer comparação em abrangência e em profundidade. Portanto, nunca vimos uma coisa destas, nem sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, o que eu vou dizer é disparate, porque a única coisa que se pode dizer perante isto é disparates. Portanto, é o que andamos todos a dizer uns para os outros, disparates, pode ficarem mais contentinhos com os meus disparates, mas é só isso que eu vou fazer, porque estamos perante algo que nunca ninguém viveu. Aquilo que aconteceu é aquilo que o direito anglo-saxónico chama an act of God. Nós em Portugal chamamos de força maior, um ato de força maior ou um caso fortuito. Mas em inglês diz act of God, um ato de Deus. E de facto é uma boa descrição, porque ajuda-nos a perceber, quer dizer, estamos a viver um mistério. Eu acho que a primeira coisa que temos que dizer é que aquilo que nos está a acontecer a todos é um mistério. Uma intervenção divina na vida da humanidade. Porquê é que isto aconteceu? E porquê é que a nós, porquê agora, não é da nossa conta? Não nos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, disse Nosso Senhor nos Atos dos Apóstolos. Agora, o que nós podemos saber é para quê? Para que é que isto aconteceu? E é muito simples, foi para a nossa salvação. Tudo o que Deus faz é para a nossa salvação, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, dizem a Epístola aos Romanos. Portanto, é isso que sabemos. Isto aconteceu para a nossa salvação. Por muito, como dizia aliás a irmã no vídeo que ouvimos, por muito estranho que isto pareça, Deus só nos faz coisas para o nosso bem. Eu gostava de começar por mudar um bocadinho o jogo e a frase que ultimamente me tem ajudado mais a perceber o que está a acontecer é uma frase do Evangelho de São Marcos, onde Nosso Senhor diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai dele, isso é que torna impuro o homem. Eu acho que isto é muito, muito importante. Aquilo que interessa não é o que nos acontece, mas é o que fazemos com o que nos acontece. Este ponto é decisivo para olharmos. O que entra no homem não o torna impuro. Mesmo que isso que entra no homem seja o vírus SARS-CoV-2. O que sai do homem é que o torna impuro. E isto é verdade mesmo em termos estritamente económicos. Reparem, não é o vírus que cria a crise. A crise económica que estamos a viver não nasce do vírus. Nasce das medidas que estamos a tomar, como confinamentos e quarentenas, que destroem a economia. E por isso esta crise é completamente diferente de todas as outras. Não houve um choque económico ou financeiro, não há uma subida do preço do petróleo, não há falências bancárias, não há maus anos agrícolas, não há greves, conflitos, bloqueios. A economia é exatamente a mesma que era antes e de repente ela vai cair como nunca a viu. Os números que temos, vale a pena já rapidamente tocar isto, desde 1945, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o produto mundial caiu apenas uma vez, em 2009, e caiu menos de 0,1%. Em 2020, o Fundo Monetário Internacional, a 14 de abril, previu que vai cair 3%. A OCDE disse 6 a 7,6, portanto deu 2 intervalos, e o Banco Mundial fala em 5,2. Portanto, estamos a falar de coisas que são 20 a 30% maiores do que a maior queda que houve, a única queda que houve desde a Guerra Mundial. Isto no produto global. Em Portugal, a economia portuguesa já caiu várias vezes desde 1945, não foi como o mundo tem estado sempre a crescer, mas nós já caímos várias vezes. Caímos 5,1 em 75, em 1975, na crise de 5 de abril. O máximo que caímos foi 9,7 nos 4 anos a seguir à crise financeira, do primeiro trimestre de 2008 ao quarto de 2012, portanto, aqueles 4 anos caímos 9,7. Este ano, a Comissão Europeia diz 6,8. O Governo, no Orçamento de Estado, disse 6,9, já pôs um bocadinho pior, mas o Fundo Monetário Internacional tinha dito antes 8%, o Banco de Portugal 9,5% e a OCDE entre 9,4% e 11,3%. Portanto, isto é uma coisa que nunca de nós viu. Depois é importante também dizer que esta crise é muito, muito injusta. Quer dizer, os pobres sofrem muito mais do que os ricos.
Os pobres não têm poupança para se defenderem, vivem em condições onde o confinamento é muito pior do que os nossos apartamentos agradáveis, trabalham em setores que não permitem o teletrabalho e, portanto, perderam completamente os rendimentos, e muitas vezes até caem pelas malhas dos programas de apoio, muitos deles nem sequer têm identidade jurídica, identidade de cidadania, portanto, não conseguem ser ajudados. Portanto, sofrem muito, muito mais do que os ricos. Não é? Vamos todos sofrer muito, mas muito mais os pobres. Agora, se esta é a maior crise que nós já vimos, não tem de ser a pior. Não precisa de ser a pior. Depende do que é que nós fazemos e não o que nos acontece. Portanto, não é o que sai, não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. Características desta crise. Primeiro, vai ser curta. O mais provável é que a economia portuguesa esteja a recuperar já na segunda metade do ano. Certamente daqui a um ano e pico já estaremos noutro mundo. Não é? Depois, outro facto muito importante, esta crise, na sua causa, une-nos. A causa é um vírus que nos é alheio a todos. Reparem que nas crises anteriores havia culpados, havia acusadores. Portanto, a gente culpava a OPEP por causa da subida do petróleo ou os bancos por causa de terem falido. Aqui, a culpa não é de ninguém, é de um vírus. É uma coisa externa. E, portanto, em princípio, isto não quer dizer que nós ficamos unidos, já vamos falar sobre isso, porque o que importa não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. Agora, o que entra no homem une-nos todos contra um inimigo. E, em terceiro lugar, é muito importante sabermos lidar com esta crise. Quer dizer, temos uma cura bem definida pela ciência económica, já há muito tempo que sabemos lidar com as espirais depressivas e, portanto, a cura já está estudada, não é preciso, ao contrário da vacina para o vírus, que não sabemos qual é, aqui temos uma cura económica que sabemos. Não quer dizer que vai ser aplicada, isso é outra coisa, mas já sabemos tratar com ela. Agora, qual é a perspectiva? O que é que se pode esperar? Para ter esperança é preciso esperar alguma coisa. O que é que se pode esperar? Primeiro, um choque desta dimensão e com estas características é sempre negativo. Há sempre quem ganha e quem perca, quer dizer, alguns setores que estão a ganhar com isto, portanto, por muito mal que seja o vento, há sempre alguns que beneficiam. Enfim, o Zoom, por exemplo, ganhou imenso com a SES também a usar os seus serviços. O setor de saúde tem uma enorme quantidade de produção e de ganhos a fazer, mas o efeito dominante é mau. Portanto, o total é negativo. E este choque negativo vai deixar que muitas empresas que são viáveis e saudáveis, de repente tenham um endividamento causado por esta interrupção da atividade e por todos os custos que eles estão ligados. E se tiveram inicialmente uma chamada questão de liquidez, porque não havia transações, durante o confinamento, agora passaram para uma segunda situação, que é o chamado problema de solvabilidade, ou seja, um peso da dívida que vai ser arrastado por empresas perfeitamente saudáveis que não vão conseguir, até podem vir a morrer por causa desse peso da dívida. Né? Agora, o impacto deve ser curto. Né? Mesmo o mais negativo de todas as previsões, que é a da OCDE, portanto a OCDE apresentou a mais negativa, a economia estará a crescer no terceiro trimestre deste ano, pode cair no quarto, mas no final de 2022 estará tudo resolvido. O que quer dizer que o impacto, assim como nós o temos, o que podemos dizer é que o mundo vai acabar um bocadinho mais pobre, um bocadinho mais endividado, um bocadinho mais injusto, um bocadinho mais medroso, mas passa. Isto é o que entra no homem. Agora, o problema, aquilo em que vale a pena perder tempo, porque agora já passou o confinamento e, portanto, já estamos a olhar para o mundo seguinte, é o que sai do homem. Portanto, o impacto em si, o que entrou no homem foi doloroso, foi isto, e não vamos sair, como eu disse, um bocadinho mais pobres, mais endividados, mais injustos e mais medrosos, mas o que importa é o que é que nós fazemos com isto. Portanto, o que é que sai do homem, o que é que nós vamos construir. E aí eu penso que temos que olhar para duas forças, que já vinham de trás e que vão ser perturbadas por este choque do vírus. Não é? Nós não vale a pena dizer que o mundo mudou, o mundo é o mesmo. Agora, as tendências, o mundo estava em evolução, levou aqui este encontrão do vírus, e agora temos que ver como é que essas dinâmicas que já vinham de trás vão ser afetadas. Portanto, eu queria olhar para as previsões. E para isso gostava de perder uns minutinhos só a falar-vos do Portugal diante do vírus. Portugal teve 5 expansões, 5 períodos de expansão desde 1974, desde o 25 de Abril.
O primeiro foi no período da AD de 78 a 81 e nessa altura tivemos um crescimento de 5%, portanto foi uma taxa muito grande. Foi relativamente curto, foram só 12 trimestres, 3 anos, mas foram 5%. O segundo, o mais longo, um dos mais longos, 32 trimestres, foi o período do professor Cavaco Silva, de 84 a 92, onde nós crescemos não 5, mas 4,4. Depois veio o mais longo de todos, que é o período do podemos chamar do engenheiro Guterres, eu estou-lhes a dar nomes para ficarem mais identificados, de 93 a 2012, foram 35 trimestres, onde já só crescemos 2,9. Portanto, tínhamos 5, 4,4, agora 2,9. E os dois seguintes, já neste século, foram a que eu chamo o período do Sócrates e depois do Costa. 2005 a 2008 é o crescimento do tempo do engenheiro José Sócrates, onde foi só 1,9. Portanto, já não foi 2,9, mas 1,9. E este período que terminou no quarto trimestre de 2019, portanto 2013 a 2019, a maior parte dele foi passado já no governo de António Costa, e portanto eu chamo-lhe o período Costa, não foi 1,9, mas foi 2,1. Quer dizer, a situação pré-Covid é a mais lenta expansão da nossa história recente. Para, tínhamos estado a crescer em 5% nos finais dos anos 70, no final dos anos 80 crescíamos 4,4%, depois nos anos 90 2,9%, neste século 1,9%, 2,1%. 1,9%, 2,1% é praticamente a mesma coisa. Portanto, nós estamos a crescer, é uma coisa boa. A economia estava a crescer antes de cair esta trovoada em cima, mas muito pouco. Porquê? Eu diria que há duas forças aqui, e é essas forças que eu queria ver como é que são afetadas pelo Covid, pela epidemia Covid. É importante dizer já agora, penso que sabe isto, mas é bom esclarecer, o Covid não é o vírus, o Covid é a epidemia. A epidemia chama-se Covid-19, o vírus chama-se SARS-CoV-2, portanto não baralhemos as coisas que é para não haver confusões. Portanto, o vírus chama-se SARS-CoV-2 e criou a epidemia Covid-19. A primeira força em que nós estamos é a globalização, aquilo que podemos chamar a globalização, para falar depressa. Portugal é uma economia aberta, pertence ao clube mais rico do mundo e as várias dinâmicas que nós temos tido desde que entramos, em 86, têm levado a um crescimento significativo. Toda a gente sabe que as exportações e, em particular, o turismo têm sido a grande mola deste crescimento que nós tivemos ultimamente e já era dos anteriores. A pertença à Europa tem-nos obrigado a ser bastante democráticos e bastante formais, temos tido uma enorme quantidade de ajudas financeiras, mas não só, temos também tido regras e mecanismos, temos instituições, portanto, a União Europeia ordenou-nos, orientou-nos, estruturou-nos, e portanto este é o primeiro elemento. A Europa faz parte da globalização, e portanto esta força, que é uma força dinâmica, brutal que o mundo tem tido, é a primeira força que vale a pena referir. A segunda força que vale a pena referir, e que é essa infelizmente negativa, é o corporativismo. Eu vou-lhe chamar corporativismo. O nosso sistema está capturado por forças instaladas que prendem a dinâmica. E por isso é que nós temos este resultado que eu falei há bocadinho. Um crescimento, o que é bom, magrinho, medíocre, o que é mau. Não é? Estamos a crescer pela globalização e estamos a atrasar-nos pelo corporativismo. É importante dizer que as forças instaladas de que eu falava não são más, são boas. São grupos importantes da população, dinâmicos e criativos, mas que têm um poder desmesurado em relação à sua real importância. E todos sabemos quem são. São os médicos, são os professores, são as câmaras municipais, são as construtoras, são os serviços de infraestrutura variados, desde as comunicações, às dinâmicas dos correios e etc. Portanto, uma enorme quantidade de entidades, que não são aquelas que a gente vê na televisão, são aquelas que se acham o país e que recebem do Estado mais do que merecem, digamos assim. Portanto, o sistema está bastante esclerosado. É uma esclerose que apareceu mais ou menos na mesma altura que a globalização, portanto andaram par a par. Não é propriamente corrupção, mas é um enviesamento institucional. E, portanto, estas duas são as forças que estavam a dominar Portugal. Por um lado, a globalização, por outro lado, o corporativismo. O que nós queremos ver é como é que o Covid, esta epidemia do Covid-19, vai afetar estas duas forças. E é isso que eu queria gastar alguns minutos a explicar-vos. A minha perspectiva, que, como eu disse desde o princípio, é um disparate, porque nesta altura só podemos dizer disparate. Amanhã pode mudar tudo outra vez.
Ora bem, primeira força. Rapidamente olhando para ela, a primeira força é a globalização. E é uma dinâmica majestosa, é talvez a maior dinâmica que o mundo alguma vez viu. Eu gosto de sublinhar 5 pilares. A primeira é a inovação financeira. Em 1977, um senhor chamado Louis Ranieri, na Salomon Brothers, inventou a securitização dos créditos e começou uma abertura de novos produtos financeiros que baixou drasticamente o custo do capital, melhorou, reduziu o risco, expandiu o capital pelo mundo. Enfim, não apenas a securitização, mas muitos outros produtos financeiros novos. Este é o primeiro elemento, porque foi o que começou mais cedo, 77. O segundo, muito mais visível e talvez mais importante, é a abertura política. A 8 de março de 78, Deng Xiaoping foi eleito presidente do Comitê Nacional do Partido Comunista Chinês. A 11 de março de 85, portanto, 7 anos depois, Mikhail Gorbachev foi eleito para secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. A 9 de novembro de 89 caiu o Muro de Berlim. E estas coisas lançaram uma transformação que muitos identificam com a globalização. É o elemento, podemos chamar, geoestratégico desta uma coisa que é muito maior do que simplesmente isso. Os países abriram-se, zonas que estavam fechadas há muito tempo, da China, da Índia, da África, Rússia, são grandes zonas do mundo que ficaram integradas no comércio internacional, que participaram no mundo, e isso aumentou imenso a produtividade. O elemento mais visível, aquele que toda a gente fala, são as tecnologias de informação, é o terceiro, tecnologias de informação. Em 89, no CERN, o Sr. Tim Berners-Lee inventou a tecnologia da web, apareceu a internet, a robótica, a inteligência artificial, enfim, todos conhecem isto, não vou desenvolver, este é o terceiro elemento. Mas ainda há mais dois, eu acho que a realização são estas 5 coisas. O quarto é a energia. Em 1997, uma empresa americana chamada Mitchell Energy descobriu a primeira fratura de xisto que permitia extrair o gás de xisto e o petróleo de xisto, e isso revolucionou o mercado do petróleo, como todos sabem, e a energia baixou brutalmente de custo. Mas talvez o mais importante de tudo é o quinto e último pilar, que é na medicina. 14 de abril de 2003, o Human Genome Project anunciou a descodificação do genoma humano, e isso é o símbolo de uma enorme quantidade de novas curas e novos tratamentos que estamos a ter. Portanto, ao mesmo tempo, no mesmo período, que estamos a falar, podemos dizer 25 anos a partir de meados da década de 80, de 85 a 2008, nós tivemos avanços nas finanças, na política, na informação, na energia, na medicina. O impacto foi enorme. As cadeias de valor espalharam-se pelo mundo, como sabem hoje, os produtos que temos, os mais variados, da comida até aos telemóveis, passando por mil e outras coisas, são produzidas nos sítios mais extraordinários, e aqueles que parecem que são próximos têm componentes que vieram do mundo inteiro. As empresas espalharam-se pelo mundo, muitos países pobres foram arrancados à pobreza, a diminuição da taxa de pobreza foi enorme em todo o mundo, e em particular nas zonas mais desfavorecidas. Os principais beneficiados com isto foram os países pobres, que tiveram um período, a década mais espantosa de crescimento da sua história, exatamente na década de 2000, 2010, os primeiros 10 anos do século, e foi espantoso. Portugal participou nisto extraordinariamente, quer dizer, quando começou a globalização, meados da década de 80, Portugal entrou na União Europeia, o mesmo ano em que Gorbachev tomou o poder, nós fomos admitidos na CE, e aumentámos imenso. As exportações eram 26% em 86, agora são 43,9%, e o contributo para o crescimento do turismo, já falei nisso. É muito importante dizer que os pobres foram os grandes beneficiários desta globalização. É uma coisa espantosa. Em primeiro lugar, a China e a Índia, mas também em várias zonas da África, a taxa de pobreza caiu espantosamente. Quer dizer, a pobreza em 1981 na Ásia Oriental era 93%. A taxa de pobreza é uma linha de pobreza de 3,2 dólares por dia. Na Ásia Oriental e no Pacífico, inclui a China, a taxa de pobreza era 94% em 81. Neste momento é 8%. Passou de 94 para 8, o número de pessoas que vive com menos de 3,2 dólares por dia nessa região. No mundo inteiro, em 81, a taxa de pobreza era de 57%, em 81, e em 2015, são os últimos dados que temos, era de 26%, passou para metade, para menos de metade.
Portanto, a pobreza passou para metade em 30 anos, e isso é uma coisa absolutamente única na história, nunca tinha acontecido. Portanto, foi uma melhoria espantosa do nível de vida de todos nós, em particular, os grandes beneficiários são os pobres. Mas o vírus Covid, SARS-CoV-2, não entrou num mundo globalizado. Porque nós já estamos na inversão da globalização. A 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas acabou com o mundo complacente, sem barreiras, convencido que estava tudo a correr bem, não é? Isso já não existe. A tal geoestratégica de abertura começou nessa altura a ter sucessivos recuos. A 14 de setembro de 2008, a falência do Lehman Brothers lançou a crise financeira global, que fez com que todos nós desconfiássemos dos tais avanços financeiros e achássemos que o mundo estava perdido por causa dos bancos. Em 8 de novembro de 2016, a eleição de Donald Trump como presidente norte-americano lançou uma época de protecionismo, de quebra de acordos, de recuo na cooperação, de zanga internacional, de tensão crescente. E no meio disto tudo, por baixo disto tudo, eu gosto de comparar com o dia 24 de maio de 2006, onde saiu o filme An Inconvenient Truth, que tinha como personagem principal o Al Gore, em que falava no aquecimento global, e ele ganharia o Prémio Nobel da Paz do ano seguinte por causa deste filme. E, portanto, sobre as nossas cabeças já pende há muito tempo. Esta melhoria da globalização está ensombrada pelo aquecimento global e pelo medo que nós temos da destruição do planeta por causa disso. E, portanto, nós não somos um mundo otimista, não somos um mundo aberto, já somos um mundo em recuo. Passou a ser habitual acusar a globalização de todos os males que acontecem no mundo. Não há dúvida que a globalização tem efeitos negativos, mas o que se deve fazer não é criticar os efeitos negativos, é tentar corrigi-los. Mas é muito mais barato acusar a globalização e dizer que queremos acabar com ela. Quando acabamos com ela, vamos todos sofrer horrores. Gosto sempre de falar, já tenho aqui dito muitas vezes, em 1914 toda a gente olhava para trás e dizia o mundo é horrível, temos a globalização vitoriana, dos navios a vapor e do telégrafo, os finais do século XIX, os princípios do século XX, tinham imensos defeitos, toda a gente chamava muitos nomes. Por causa disso abandonámos esse mundo, e com 2 guerras mundiais, uma grande depressão, a subida do imperialismo, do extremismo nazi, do comunista, marxista, fascista, demos cabo dessa globalização e o mundo ficou muito pior. A globalização tem muitos defeitos, mas o que há a fazer é curar os defeitos, não é abandoná-la. Mas nós estamos, de alguma maneira, a cair nos mesmos erros da altura. Não sei se vamos cair, as lições da história são muito poderosas, é provável que nós consigamos evitar, mas é neste quadro, portanto, de uma globalização que já está em recuo, que o Covid-19, a epidemia Covid-19 aparece. Qual é o impacto? O impacto imediato, como eu disse, é terrível, mas é passageiro. Não é isso que é importante. O problema é o que é que acontece depois. O que sai do homem é que o torna impuro. Portanto, o que é que vamos fazer com isto? É verdade que a queda do comércio internacional foi enorme, porque terá ultrapassado qualquer coisa que nós tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Várias zangas agravaram-se, em particular, a mais importante de todas, entre os Estados Unidos e a China, que políticas tontas, sobretudo do lado americano, infelizmente, têm agravado sem razão, e é só estúpido, não tem benefício nenhum. Começa-se a falar das chamadas travel bubbles, quer dizer, clubes de países começam a ter relações entre si, confiam uns nos outros, e, portanto, o mundo, há quem esteja a dizer isso, vai provavelmente renomar-se não na abertura global, mas em bolhas de comércio, de viagem e bolhas de comércio de vários países. De facto, Portugal, por exemplo, os portugueses não poderem entrar em alguns países europeus, tem-nos zangado um bocadinho. Isto é o elemento negativo. Portanto, isto foi um choque mau. Não foi bom. Por outro lado, a globalização continua a ser uma coisa indispensável. Quer dizer, nós estamos habituados à globalização, já nem sequer sabemos o que isso quer dizer. Em particular, as zonas mais pobres do mundo dependem crucialmente da globalização. Portanto,
dizer que acabou a globalização, já houve quem o dissesse. A revista The Economist publicou uma capa, por acaso não na nossa edição, mas na edição americana, a capa a dizer bye bye globalization, acabou, já não existe mais. Mas o problema é, se isso é mesmo verdade, os custos vão ser tão grandes que eu duvido que seja sequer possível. Quer dizer, as pessoas, se continuar a ser muito mais barato comprar lá fora, continuar a ter a cadeia de valor espalhada. E, portanto, há aqui uma tensão que não é óbvio para que lado vai cair. Por outro lado, já começamos a ver um efeito disto em alguns traços deste fenómeno, e mais uma vez esse efeito é bastante ambíguo. Eu diria, por exemplo, que na Europa a solidariedade está a funcionar. A New Generation EU é um fundo, como todos sabem, toda a gente ouve falar disto já, 750 mil milhões, é uma pipa da massa inacreditável. E pela primeira vez na história, uma coisa deste tamanho vai ser financiada não pelos governos, mas por dívida da própria União. Isto é uma coisa que tinha sido muito contenciosa durante muito tempo, tinha havido imensas discussões durante imenso tempo, havia imensas críticas e desta vez, rapidamente, a União avançou para isso. E como sabem, ainda não está aprovado, eu estou já a avançar em relação a coisa, ainda é preciso acertar muitos pormenores, mas este facto, o simples facto da Comissão ter apresentado esta proposta, que está a ser aplaudida, em particular pelos portugueses, que têm estado felizes, mas não só, por uma grande parte, e com alguns a resmungar, mas este facto da Comissão ter avançado com isto é um sinal espantoso que só por si poderá ter dado um novo alívio ao futuro da União, uma certeza da solidariedade europeia. Por outro lado, em países como os Estados Unidos ou o Brasil, esta epidemia aumentou brutalmente a desconfiança, as divisões, a zanga. Provavelmente o Brasil já não tem alternativa senão um golpe de Estado. Enfim, mais cedo ou mais tarde, de um lado ou do outro, parece ser relativamente evidente que é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos, vamos ver, têm eleições em novembro, como sabem, não estou a dizer isso, mas são duas situações que preocupantíssimas em termos mundiais, são duas grandes potências mundiais que nós todos precisamos que estejam estáveis e que estavam mal e a epidemia agravou inacreditavelmente, inesperadamente, em zonas em ninguém pensava. E, portanto, depois de passar esta epidemia, vai continuar a luta entre a raiva da globalização e os benefícios que a globalização dá. Não é possível, acho eu, saber qual é o resultado deste embate. Eu acho que o Economist foi prudente ao avançar rapidamente quando seja acabou a globalização. Penso que não é verdade. Agora, está muito frágil, é verdade. E pode acabar. Não estou a dizer que não. Depende muito do que sair do homem. Depende muito do que nós fizermos com isto. O segundo efeito é o próprio corporativismo, como eu vos disse. Parem que o Covid, a epidemia, cria aquilo que nós chamamos a economia uma externalidade. Quer dizer, nós, debaixo da pandemia, não vamos comportar-nos bem. Porque a pessoa que está infectada perde imenso se ficar fechada em casa. E, portanto, vai sair e vai achar que não tem efeito nenhum e tem um efeito horrível. E, portanto, é um caso de diferença enorme entre o bem privado e o bem comum. O bem comum exige que se prejudique o bem privado das pessoas, fechando-as em casa, criando cordões sanitários, limitando a liberdade, para o bem comum ser defendido. Mas isso prejudica o bem privado. Isto implica uma forte intervenção estatal, que tem que coordenar os serviços de saúde, impor quarentenas, cordões sanitários, apoiar os rendimentos das pessoas, das empresas atingidas. Portanto, é um caso clássico de intervenção pública que está estudado. O problema não é o que entra no homem. Isso é o que entra no homem. O problema é o que sai do homem. Quer dizer, o perigo é que depois de passada a emergência, o Estado, que é pegajoso, não recue e continue demasiado presente. Isso vê-se já nas ditaduras mundiais. Temos vários sistemas ditatoriais no mundo onde os dirigentes aproveitaram isto para acabar com as oposições, aumentar o controle, acabar com a imprensa livre, etc. E em Portugal nós temos, como sabem, um governo intervencionista e vários poderes instalados já se estão a preparar nas suas agendas. O programa de estabilização económica e social, que não foi apresentado pelo governo para justificar um novo orçamento, é uma lista disto. Chega ao extremo caricato, que eu nunca vi até agora dizer
que uma medida para estimular a economia é duplicar a contratação de funcionários públicos. Passa da regra 2 por 1 para 1 por 1. Achar que a maneira de estimular a economia é aumentar os funcionários públicos é uma ideia inacreditável, mas está lá escrita. Portanto, é uma medida. Quer dizer, os grupos instalados estão todos a mobilizar-se para espartilhar o dinheiro que vem aí. Nós andamos a receber, nos últimos anos, 2% do produto em receitas europeias e o pacote representa 12,4% do produto para 4 anos, o que dá 3% ao ano. Portanto, vai mais do que duplicar o dinheiro que entrava e há muita gente a preparar-se para isso, não necessariamente aqueles que deviam, não necessariamente aqueles que interessa, mas, enfim, já aconteceu no passado, vai tornar provavelmente a acontecer. O que é que quer dizer? Portanto, chegamos finalmente à esperança. O que é que a gente faz com isto? Não sei o que é que vai acontecer. Portanto, não vale a pena, não espera que eu vos diga o que é que vai acontecer, não sei. Agora, começo por dizer-vos que o pecado contra a esperança é o pecado dos crentes. Nós, na nossa vida cristã, não cometemos muitos pecados contra a fé, nem contra a caridade. Há alguns, mas pouquinhos. Nós cometemos muitos pecados e vivemos da misericórdia de Deus, mas não cometemos pecados muito graves. Agora, os nossos pecados contra a esperança são habituais. Mesmo os cristãos mais devotos, é normal nós não esperarmos, nós acharmos que as coisas correm mal, que as coisas estamos perdidos, que o mundo é perigoso, e perder a esperança. Nós estamos numa pequena barca e as possibilidades de afundamento são enormes. Portanto, o que nós temos é perceber que o pecado contra a esperança é aquilo que nós fazemos mais vezes. O que é esperança? O Catecismo da Igreja Católica, que é um sítio onde vale a pena ir muitas vezes, diz assim: a esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Ou seja, o que esperamos é o reino dos céus e a vida eterna, que já está no meio de nós. Isto não é uma coisa que vamos falar no futuro, é uma coisa que já está aqui, que está no meu emprego, que está na minha empresa, que está na minha família, que está na rua onde eu moro. É isso que nós esperamos. Aqui já há o reino dos céus e a vida eterna. Aqui. Portanto, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com as nossas empresas. É isso que nós esperamos. A felicidade. Segundo, esperamos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Ora bem, estamos a ser testados na nossa esperança de uma maneira que nunca pensámos vir a ser. Muitos de nós não sequer vamos sobreviver, vamos morrer com o Covid, com a pandemia, e muitos dos nossos planos vão ser pulverizados. Não há volta a dar-lhe, é o que é assim. Agora, não estamos condenados, porque este é o caminho que o Senhor escolheu para nós. A esperança vem precisamente desta forma de ver a vida. Termino esta sessão, porque já estou a falar há muito tempo, com uma citação de uma coisa que vale imensa pena lerem, não é difícil ver na internet, a homilia que o Papa Francisco fez no Pentecostes, a 31 de maio de 2020, onde ele fala dos 3 inimigos da esperança. Portanto, termino com estes 3 inimigos, que são aquilo a que temos de estar com mais atenção no meio desta confusão toda. Diz ele: finalmente chegamos a compreender qual é o segredo da unidade, o segredo do Espírito. O segredo da unidade da Igreja, o segredo do Espírito é o dom. Queridos irmãos e irmãs, olhemos no íntimo de nós mesmos e perguntemos o que é que nos impede de nós darmos uns aos outros. Há, por assim dizer, 3 inimigos do dom. Os principais são 3, sempre deitados à porta do coração: o narcisismo, a vitimização e o pessimismo. O narcisismo, diz o Papa, leva-nos a idolatrar-nos a mim mesmo, a comprazer-me apenas com o lucro próprio. O narcisismo pensa: a vida é boa se eu ganho com ela. E assim chega a dizer: por que é que eu deveria dar-me aos outros? Nesta pandemia faz um mal imenso o narcisismo. O debruçar-se apenas sobre as próprias carências, insensível às dos outros, o não admitir as próprias facilidades e erros. E parem, não é a verdade que é o narcisismo que está por trás do nacionalismo, do proteccionismo, dos ataques à globalização, destes nossos corporativismos, que é destes erros que estamos a ver. É este narcisismo, é este aproveitar-se daquilo que nós temos. E este elemento que o Papa refere é absolutamente decisivo. Primeiro, narcisismo. O segundo, vitimização. Diz o Papa, mas o segundo inimigo, a vitimização, também é perigoso.
A vítima lamenta-se todos os dias do seu próximo. Ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém me quer bem, estão todos contra mim. Quantas vezes ouvimos estas lamentações e o seu coração fecha-se enquanto se interroga porque é que não se doam a mim os outros? No drama que vivemos, como é má a vitimização. Como é mau pensar que ninguém nos compreende e sente aquilo que sentimos nós. Isto é o fazer a vítima. E mais uma vez, estas palavras do Papa não levam-nos exatamente ao ponto. Não é a vitimização que está por trás do corporativismo, de dizerem esta minha classe está a ser perseguida há muito tempo, o governo não nos dá o apoio, os salários são muito baixos, os nossos interesses têm sido prejudicados, os protestos, as exigências que vemos nas ruas, as manifestações, não nascem desta vitimização como sempre o elemento central. E o terceiro elemento é o pessimismo. Diz o Papa, por fim temos o pessimismo. Neste caso, a ladainha diária é nada vai bem. A sociedade, a política, a igreja. O pessimista insurge contra o mundo, mas fica inerte e pensa, assim para que é que serve doar-se? É inútil. Agora, no grande esforço de recomeçar, como é prejudicial o pessimismo, ver tudo negro, repetir que nada voltará a ser como de antes. Pensando assim, aquilo que seguramente não volta é a esperança. E reparem que o Papa, nesta sequência dos inimigos, termina na esperança. É tão fácil cair no pessimismo perante isto. Está tudo mal, é verdade. Mas o ponto não é que não é o que está, é o que nós vamos fazer. É perder a confiança no Senhor, no Espírito que nos ajuda. E aqui temos a ligação à esperança. O Papa aqui diz mesmo, nestes três, o ídolo narcisista do espelho, o Deus espelho. O Deus lamentação, sinto-me alguém nas lamentações. E o Deus negatividade é tudo negro, é tudo escuro. Portanto, o Deus espelho, o Deus lamentação e o Deus negatividade, encontramos-nos na carestia da esperança. Na carestia da esperança. E precisamos de apreciar o dom da vida. O dom que é cada um de nós. Por isso necessitamos do Espírito Santo, o dom de Deus, que nos cura do narcisismo, da vitimização e do pessimismo. Cura do espelho, das lamentações e da escuridão. Reparem, isto é o que o Papa nos diz e isto é o centro da nossa vida, quer dizer, esta situação está difícil e é capaz de ficar pior antes de melhorar. Talvez não, talvez sim, ninguém sabe. Agora, Cristo ressuscitou e aqui é que se baseia a minha esperança. A minha esperança não está naquilo que acontece, não está no que entra no homem, mas no facto de dentro de mim estar o Senhor e eu poder sair. E por isso deixei-me terminar com um outro texto do Papa, um outro texto que o Papa escreveu por causa da epidemia, a mensagem Urbi et Orbit na Páscoa de 2020, a 12 de abril, onde ele pede um contágio, um outro contágio. É um contágio diferente, que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda esta boa nova. É o contágio da esperança. Cristo, minha esperança, ressuscitou. Não se trata de uma fórmula mágica que faça desvanecer os problemas, não. A ressurreição de Cristo não é isso. Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os, abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem, marca exclusiva do poder de Deus. Meus amigos, ninguém esperava uma coisa destas, e ela não é boa para a saúde nem para a economia, mas não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, e portanto, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, elas não fazem nada e, no entanto, o Pai que está no céu cuida delas. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Mais uma excelente palestra, como o João dizia ao princípio, mais uma vez centrada no essencial. Entrando na economia, mas acaba sempre no essencial da nossa vida. Muito obrigado. E é por isso que é o finalista das nossas conferências e dos nossos congressos. E é por isso que vamos continuar a convidar das próximas vezes. Obrigado. Muito bem. Vamos pegando aqui em algumas perguntas. É 1:05. Temos 20 minutos para finalizar esta nossa sessão. E é pegar aqui em algumas perguntas que foram lançadas. E a primeira era à volta de Portugal e das políticas que foram seguidas pelo governo. De que forma é que as consideras? Primeiro, perguntam se fosse primeiro-ministro se teria confinado menos e se teria desconfinado mais cedo e de forma mais imediata e mais integral. E dentro desta lógica também das políticas seguidas pelo governo, juntamos todas, também perguntam se seria apoiada a injeção de dinheiro na economia.
Portanto, havia ideias de injetar dinheiro diretamente nas empresas, nas pessoas, ou se, em contrapartida, se estes financiamentos seriam só aqueles com critérios de sustentabilidade e seguindo o conjunto de regras que foram impostas. Muito bem. Olha, primeiro, quanto à questão do confinamento, eu acho que um confinamento daqueles que nós fizemos, provavelmente o resultado daqui a uns anos, quando olharmos para trás, é que foi exagerado. Agora, eu acho que não havia alternativa. Quer dizer, ninguém sabia o que é que isto queria dizer. Foi uma surpresa. E perante a surpresa, o que foi feito era o mais razoável. Fechar. Fechar. Eu não estou convencido que a gente volte a isto, porque este fecho cego e geral é horrivelmente destruidor e o benefício não é necessariamente positivo. Deixem-me dizer, por exemplo, há vários estudos que já começam a aparecer que dizem que nos países muito pobres, em África, as mortes por fome e por falta de cuidados de saúde são piores, geradas pelo confinamento, são piores do que as que são causadas pelo Covid. Portanto, mais vale não confinar. Porque há aqui um custo, não é? Quer dizer, quando a gente confina, estamos a destruir muitas coisas. Mas estamos a evitar o contágio. E, portanto, eu penso primeiro que o governo fez bem em fazer o que fez, portanto, devia confinar. O calendário não me parece mal. Provavelmente vamos chegar à conclusão que não devíamos ter feito isto com o que vamos aprender mais tarde. Nós estamos todos a aprender imenso. Esta coisa é ótima para os economistas, para os médicos, para toda a gente. Não é? Estamos a aprender imenso. E, portanto, depois é muito fácil acertar no totobolo na segunda-feira. O problema é na sexta. E, portanto, eu diria duas coisas. Primeiro, que acho que foi bem feito, em termos de confinamento, mas que, se calhar, vamos, para a próxima vez, e vem aí outras, provavelmente, vamos ter confinamentos mais inteligentes. Quer dizer, medidas pontuais, ajudar só a confinar certas pessoas, mais testes, coisas destas, para evitar a coisa súbita que nós fizemos, que, volto a dizer, me pareceram bem. Quanto à segunda questão, as políticas que foram feitas no momento da pandemia, eu acho que o governo pecou por ter posto pouco. Não por ter gasto demais, mas por ter gasto pouco. Quer dizer, a única coisa que há a fazer perante uma situação daquelas, uma paralisação da economia toda, é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Nós estamos numa situação que se chama, tecnicamente, de espiral deflacionista. Quer dizer, as pessoas não compram, como não compram, as empresas não vendem, despedem trabalhadores, não têm dinheiro e por isso não compram, os quais, por sua vez, portanto, as empresas não vendem, portanto, despedem mais trabalhadores, mas aquilo vai destruindo a economia toda. O Sr. Keynes, em 1936, ensinou-nos que perante isto, a única coisa que há a fazer é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Não é preciso muito, mas tem que ser a todos e rápido. Do meu ponto de vista, a única crítica que eu faço ao governo é que foi lento e moderado naquilo que fez. Na altura, o exemplo que eu usava era o seguinte: nós temos a casa a arder e o governo, com aquelas medidas que tomou, primeiro, não usou uma mangueira, usou baldes. Porquê? Porque tinha que ser um a um, tinha que se ver com cuidado. E depois pôs a Segurança Social a analisar os baldes. Quem é que tinha balde, quem é que não tinha balde. Entretanto, a casa estava a arder. Porque quando via quem é que tinha balde e quem é que não tinha balde, portanto, ele devia ter usado uma mangueira e apagado o fogo. Não é? Não era com estas coisas. Portanto, na altura louvou imenso a Segurança Social, mas o que é estúpido é pôr a Segurança Social a ver caso a caso, quando é impossível ver uma coisa destas. Quer dizer, o que se devia ter posto rapidamente, e houve vários países que fizeram isso, um cheque no bolso de toda a gente. É verdade que alguns não precisavam, que alguns não mereciam, mas enquanto estamos a ver quem precisa e quem não precisa, quem recebe e quem não recebe, está tudo perdido. Estão a ver? Era a única maneira de tratar, era esta. Até houve casos inacreditáveis de medidas onde o governo dizia: vocês vão dando e depois a gente daqui a 6 meses. Filho, daqui a 6 meses já não é preciso, é agora. Não é? Prometer que daqui a 6 meses vamos apoiar é não perceber o problema, porque o problema não é daqui a 6 meses, eram umas semanas, era aquelas semanas do confinamento. Quando acaba o confinamento, muda o jogo. E aí temos outra política diferente. Essa, já temos tempo, podemos planear com cuidado, e ainda não sabemos o que é que vai ser, só temos a tal programa que tem coisas boas e coisas más, tem vários disparates, mas enfim, só isso aí. Mas isso é uma coisa que vai demorar muito tempo, e não sequer sabemos ainda bem quando é que vem do dinheiro da Europa. Portanto, essa é outra coisa. E é para tratar a tal problema de solvabilidade que eu falei. Portanto, é agora já para tratar dos setores mais atingidos, de limpar as empresas que merecem e deixar ir ao fundo aquelas que já de qualquer maneira deviam morrer, que não vale a pena estar a sustentá-las. Portanto, essa é uma coisa mais complicada. Agora, relativamente às políticas imediatas, a única crítica é que devia-se ter gasto mais.
Quer dizer, eu acho que o governo devia ter vergonha do déficit ser demasiado baixo. Devia ser maior déficit. Porque quer dizer que não ajudou. Não gastou o suficiente. Não é é para estas alturas como esta que existem déficits. Os déficits foram inventados precisamente para situações destas de emergência. Portanto, o governo vai ter um déficit mais baixo do que a maior parte dos nossos parceiros e isso é mau. Depois torna mais fácil a resolução, é verdade. Daqui a uns aninhos vamos gostar que ele não tivesse gasto. Mas sofremos na pele e morreram muitas empresas que agora não vão pagar mais impostos e, portanto, não vão gastar para pagar, né, por causa de não ter havido uma intervenção mais rápida e mais acentuada do que houve. Em particular em relação aos pobres. Aliás, o que me assusta mais nisto é em relação aos pobres. Quer dizer, o governo socialista devia ter gasto mais em relação aos pobres. Não houve nenhuma medida nova para os pobres. Quer dizer, foram todas as medidas anteriores. Fez várias medidas novas para as empresas, para o turismo, para a construção, não sei o quê. Para os pobres não fez nada. Era só o que havia e continua a funcionar com o mesmo ramo que havia. Não sequer percebo, não sequer tento conseguir perceber. Isso parece-me ser a maior falha desta política. Muito bem, então, voltando aqui a Portugal e a nossa economia, a pergunta que é feita é se, no fundo, todo este corporativismo que já nos falou durante a apresentação, que, como diz, bloqueia a nossa economia, se também não há aqui uma tentativa de estatização da nossa economia pelo Estado. E se, quando sairmos desta pandemia, se, no fundo, a iniciativa privada é residual e, no fundo, temos um Estado todo poderoso em todos os setores e iniciativas. Eu acho que isso faz parte da nossa cultura, quer dizer, nós somos assim. Eu ando a dizer isto há muitos anos. Portugal é um país socialista. Nós só temos socialistas. Temos os muitos socialistas, os poucos socialistas e um bocadinho socialistas, mas só há socialistas. Do CDS até ao Bloco de Esquerda, do PAN, agora já são os novos, querem ser os nomes, até ao extremo, é tudo socialista. Todos gostam do Estado, há os que dizem mal do Estado, mas querem o Estado do lado deles, os empresários estão todos ao colo do Estado, a malta quer todo o Estado. Não é? Nem tenho a certeza que se tivesse lá os anteriores, a coisa fosse muito diferente do que é agora. E claro que uma circunstância como esta incentiva a isso. Nós temos limites. Os bons limites vêm-nos da globalização, vêm da Europa, vêm das regras. E, portanto, nós não podemos voltar à estasização do tempo do Salazar, por exemplo. Não é? Quer dizer, o planeamento industrial e essas coisas, aí sim o Estado era todo poderoso, hoje não é possível. Não vale a pena também temer que vamos ter uma república soviética aqui em Portugal ou voltar a tempos anteriores de dirigismo. Seja anteriores ao 25 de Abril, seja imediatamente posteriores ao 25 de Abril. Isso não é provável. Agora, claro que o ambiente é favorável a isso, como eu disse, portanto, o próprio choque incentiva a intervenção do Estado, é necessário, é indispensável a intervenção do Estado, como eu disse, e depois ele tem dificuldade em recuar, quer dizer, uma vez avançado, mas a culpa não é do Estado, repara, vale a pena perceber isto, não é? A culpa é do cidadão. Nós não temos maus políticos. Não é? Porquê? Porque se algum político dissesse o que eu estou a dizer, nunca mais era eleito. Ou seja, a culpa é dos eleitores. Não é? O problema é esse. Os eleitores querem isto. Não vale a pena deixarmos de dizer que a culpa é dos maus, dos partidos e dos que... Não, somos todos nós. Cada um, do seu ponto de vista, acha sempre que o seu setor devia ser mais apoiado, devia haver mais programas, mais não sei o quê. E depois no final o resultado é este, claro. Temos que mudar nós próprios. Avançando aqui para o tema da globalização, que ficou tanto na intervenção, e há aqui uma dúvida, que é uma dúvida também típica, em relação aos números que indicou aí da diminuição da pobreza na Índia, de 94% para 8%, ou também que viviam acima de 2,36 dólares por dia, não lembro do número exato, mas no fundo toda esta diminuição dos pobres que nos referiu, e que é verdade, mas também há outra lógica, que é olhar para a mesma realidade e dizer que os pobres continuam, embora um bocadinho mais ricos do que estavam inicialmente, mas no fundo o fosso entre os ricos e os pobres é muito maior, e por isso mesmo essa riqueza que os pobres ganharam, no fundo é muito menor do que a riqueza que os ricos ganharam. O que é que nos pode dizer sobre isso? Vamos ver, o problema da desigualdade, que é o tema que falou, é um problema bastante complicado, porque a desigualdade é uma coisa que tem que se olhar para tudo ao mesmo tempo. Não é? Quer dizer, a desigualdade é um conceito que se tem que olhar para a totalidade do universo, porque estão a acontecer coisas muito diferentes em zonas diferentes do universo. Certo? E, portanto, para dizer, o impacto que eu falei da globalização reduziu drasticamente a desigualdade mundial. Quer dizer, quando a China está a crescer imenso, há ali 1.300 milhões de pessoas que estão a crescer e estão-se a aproximar dos ricos.
Estão a crescer muito mais que os ricos. Portanto, a desigualdade entre países desceu muito. E, portanto, mesmo nesses países, a desigualdade desceu. Há certas dimensões da desigualdade que desceram. Aquilo que as pessoas normalmente estão a falar é de um pequeno pormenor, que é que nos interessa, mas que é um pormenor nisto. Que é, nos países desenvolvidos, o impacto é que algumas classes pobres estão a concorrer com os países pobres e por isso os seus salários estão presos lá por fora, né? E algumas classes muito ricas estão a subir. Este fenómeno aumenta a desigualdade, de facto. É preciso dizer que aumentou moderadamente na Europa, escandalosamente nos Estados Unidos. E, portanto, se há país que tem um problema grave de desigualdade, é a economia americana, e as pessoas em Portugal todas reagem à economia americana, e em Itália e na França, como se fosse o seu país, né? Há um negro que é morto nos Estados Unidos, numa cidadezinha, e nós temos cá manifestações em Portugal contra o racismo, não é? Porque houve uma pessoa que morreu nos Estados Unidos. Quer dizer, nós somos dominados pelos meios de comunicação social. E, portanto, nós achamos que a realidade americana é o mundo, mas não é verdade. A realidade americana tem um gravíssimo problema de desigualdade, tem um gravíssimo problema de racismo, tem vários gravíssimos problemas. Os outros países são muito diferentes. Alguns têm problemas piores, outros têm problemas melhores. Agora, o que nós não podemos é ouvir o telejornal, que por acaso só traz notícias de uma cidadezinha americana, e achar que isso é o nosso país. É preciso olhar para os dados do nosso país. A desigualdade em Portugal aumentou? Não, diminuiu. Por acaso, em Portugal, a desigualdade diminuiu neste período. Certo? Em outros países da Europa aumentou, é verdade. Então, temos que olhar país a país. E por isso é que frases genéricas como estas, quando estamos a falar do mundo, normalmente não é errada, porque o mundo é muito grande, é muito variado. Certo? E, portanto, em si a globalização tem efeitos de redução de desigualdade muito forte, porque os pobres estão a crescer mais depressa que os ricos, os países pobres e as classes mais pobres dos países pobres estão a crescer mais depressa que os ricos, primeiro ponto. Segundo, o aumento de crescimento por si aumenta a desigualdade, porque evidentemente eu costumo dar sempre este exemplo aos meus alunos, quando há uma corrida de ciclistas, na meta estão todos iguais. Quando começa a corrida, está tudo a avançar, mas os botões frangalham-se, porque há desigualdade no crescimento. E, portanto, por esse lado nós temos aumento de desigualdade, portanto temos forças muito diferentes a acontecer na desigualdade. Agora, nada disto quer dizer que a globalização seja má. É boa. Porque mesmo que aumente a desigualdade, se os pobres melhorarem, é bom. Certo? O Sr. Piketty, que é uma personagem que andou aí há uns tempos e que agora voltou outra vez, já tivemos uma entrevista no Expresso, e que a escola dele inventaram uma coisa nova, que foi olhar para os super ricos e centrar a nossa ascensão nos 1%, nos 2% dos ricos. Eu acho isso completamente espúrio. O que é que me interessa a mim os super ricos? Eu quero olhar para os pobres. A preocupação da igreja sempre foi os pobres, não foi os ricos. Então, o que é que me interessa a mim o que é que acontece ao 1% dos mais ricos? Coitados que se aguentem, que se governem. Eu acho que o governo devia dar na touca, estou de acordo. Não é esse o ponto. O ponto é melhorar os pobres. Se eu der cabo dos ricos e não melhorar os pobres, a situação fica pior, não fica melhor. Não é? Se eu conseguir acabar com os ricos, o Piketty fica feliz. E os pobres ficam na mesma ou pior. Portanto, eu quero saber o que é que acontece aos pobres. E isso, que é uma atenção que, infelizmente, por causa destas medidas jornalísticas, tem sido cada vez menos atenta, é positivo. E talvez por isso é que não interessa olhar. Porque as pessoas querem ficar desanimadas e querem criticar e não dá jeito porque as coisas estão a correr bem. E gostam de ficar chateados. Muito bem. Então, ainda continuando aqui no tema da globalização, tanto que desde o princípio do fim da globalização, a pergunta que várias pessoas puseram aqui é saber se é possível, quer dizer, que, por um lado, que esta globalização tem aqui um conjunto de erros base, nomeadamente a concorrência das nossas empresas com empresas na China ou na Índia, onde no fundo não há um respeito pelos mesmos direitos laborais, não há o mesmo respeito pelo ambiente, com todo o custo que isso pode ter, e para no fundo que esta é uma globalização que está assente em dados que não são corretos, porque as empresas têm de competir com bases diferentes. Mas por outro lado, a pergunta depois avançam no sentido de se é possível construir uma nova globalização, assente em valores, no respeito pelos valores humanos e pelo ambiente. Uma globalização que restitui os nossos postos de trabalho, também aqui dentro da lógica do proteccionismo também, se calhar. Mas, portanto, a pergunta é se esta globalização estava realmente errada na sua base, na concorrência entre
entre países e se é possível construir uma nova globalização que não seja nessas tais bolhas ou isoladas que nos falou. A ver, a globalização, primeiro, é o que é. A gente pode dizer, gostava mais de outra, mas o ponto não é esse, o ponto é o que é o que temos. E nunca é perfeita, porque nunca vai ser perfeita. Por melhor que seja, tem sempre crítica. É isso que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é, desde o princípio, a gente primeiro tem que admitir o que está, e depois tem que notar os erros e emendar. Quando a gente diz, eu não quero esta, quero outra, opa, ninguém lhe dá outra, é a que há. Este é o que temos. Não gosta, azar, é o que há. É claro que com as pessoas que nós temos no planeta, onde algumas são boas, outras são más e outras são horríveis, vai haver sempre coisas ótimas e outras coisas horríveis. É o que há. Não é? A concorrência é a que temos, certo? E claro que são sempre países diferentes, mas vão ser sempre diferentes. Os países são todos diferentes. Há uns que respeitam, outros não respeitam. Se há alguma coisa que foi boa é que nós obrigámos de alguma maneira a China a respeitar coisas que antes não respeitava. Já está melhorzinha do que o que estava, mas não está perfeita, nem pouco mais ou menos, claro que não. Portanto, não podemos estar a desejar o que queremos. Claro que sim, podemos exigir que, mas é perda de tempo. Não é? Que o Papa diga, meus amigos, façam uma boa globalização. O Papa tem mendigo. Não roubem, não cometam adultério, não matem. Pronto. E é verdade. Depois a malta continua a roubar, a cometer adultério. Por isso é que o Papa anda a dizer isto há 2000 anos. E as pessoas não fazem. Certo? A globalização é o que está. E a gente deve primeiro amar o que temos. Não porque é bom, mas porque é nosso. Porque aquilo que não temos é muito melhor, mas tem esta característica, não temos. E nós só podemos mudar aquilo que amamos. Só podemos mudar aquilo que amamos. Eu tenho sido mudado na minha vida muitas vezes, mas nunca fui mudado por aqueles tipos que querem mudar-me. Fui mudado por aquelas pessoas que me amam e que por isso me conseguem mudar. Pois o que eu estou a dizer é, a inclusão tem muitos defeitos. E nós, por isso mesmo, devemos amá-la, porque é a nossa história, é o que nós temos. E depois, tentar corrigir, na medida das nossas possibilidades, o que temos. Certo? E com a certeza de que se nós corrigíssemos os defeitos que ela tem, ia aparecer outros. Porque nós não vivemos no céu, só vamos para lá, mas ainda não chegamos lá. E neste mundo é assim. É assim. Portugal, quando começou o seu crescimento, também tinha as condições, estragava o ambiente e tinha salários de miséria, e por isso os outros países podiam-nos ter posto fora, mas como nos deixaram entrar, nós desenvolvemos e eles também, todos ganhamos. Não é? E portanto, como é que a gente concorre com os chineses? É muito simples, não concorre. Porque não é possível concorrer com eles. Mas isso é tão estúpido como dizer, como é que eu posso correr tão depressa como um cavalo? Não posso. Mas eu não quero correr com o cavalo, quero correr em cima do cavalo. Quer dizer, eu quero vender produtos à China e comprar produtos da China. Não quero concorrer com os produtos da China, que isso é estúpido. Eles vão sempre fazer melhor que eu. Vamos ver. Tem que fazer outras coisas, as nossas coisas. E assim a gente vai fazendo. E isto melhora. Se nós percebermos que o jogo tem defeitos, mas é o jogo que há, e vamos jogá-lo, e vamos jogar o melhor possível, e vamos dentro das nossas possibilidades, fazê-lo o melhor que somos capazes. O jogo avança. Podemos fazer outra coisa, que é o que muita gente está a fazer. Quer dizer, este jogo não presta, eu quero outro. E fica paradinho. Primeiro, não joga. E segundo, ninguém lhe vai dar outro jogo. Ou se conseguir aquilo que pretende, que infelizmente há muitos a conseguirem, estraga o jogo e depois ficamos sem nada. Porque o ponto é esse. A experiência de que eu falava de 1914 até 1945 é a experiência de quem conseguiu aquilo que pretendia, acabou com a globalização que tinha e foi a desgraça. Portanto, cuidado, porque a globalização, com todos os seus defeitos, é muito frágil e se nós dermos cabo dela, a coisa não vai ficar melhor, fica pior. Muito bem, João, estamos a avançar para a última pergunta. O tempo passa depressa, é sempre um gosto ouvir. Está aqui dos múltiplos comentários aqui a agradecer a palestra e dar os parabéns. Há um que diz que nada a perguntar ao tipo mais genial da Igreja Portuguesa, como chamou o Padre João, que se abre ao João Luís. São amigos. Por mim ouço, medito e agradeço, parabéns ao João Luís por este momento brilhante. Portanto, há aqui todo um conjunto de agradecimentos muito profundos. Temos terminado estas perguntas ao orador, no fundo, esta pergunta de qual é que é a importância de ser católico para a sua vida. Já nos disse por muitas vezes, mas qual é que é essa importância, o que é que ser católico toca à sua vida? Quer dizer, a minha pergunta não é o que é que ser católico é para mim, eu quero saber o que é que eu sou para o católico. Quer dizer, o centro é o católico.
não é quanto é que eu o sigo a ele e não o que é que ele é para mim. A única questão que existe é o Senhor e nós somos a contingência e que só seremos algo definitivo se estivermos com ele sempre, junto a ele. Ser católico não existe, o que existe é Jesus Cristo e a nossa proximidade a Ele. E esta certeza de que é Ele que vive em mim, não sou eu que vivo na igreja, é Ele, é a igreja que vive em mim e eu simplesmente sou aquele que estraga, aquele que destrói, aquele que no final conta com a sua misericórdia para conseguir ainda construir alguma coisa. Obrigado, João. Muito obrigado eu a todos pelo convite e pela vossa atenção. Ainda passo ao João e para o Padre Zé Pinheiro. Estão a ouvir? Sim, senhor. Muito bem. Espero não estragar. Obrigado, João. Foi absolutamente extraordinário, como sempre. Estava-me aqui a recordar que o Padre Vasco no outro dia dizia, muitas vezes perguntamos de que tempo fazemos estas perguntas e não nos queixarmos, não nos vitimizarmos, mas que é tão típico, mas construir a partir desta realidade com vista à esperança. Termino com uma oração antes de passar ao Padre José Pinheiro e que diz: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar tudo o que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Obrigado, um grande abraço com muita amizade. Obrigado. Padre José Pinheiro. Então, a oração já ficou feita. Só lembrar aqui em Almada, preparamos para celebrar São João Batista, dentro desta contingência, mas celebrar o São João Batista é celebrar também este desafio à conversão pessoal, este mártir da esperança, que nos lembra que temos que preparar os caminhos do Senhor, porque o Senhor quer vir até cada um de nós e vem nas circunstâncias concretas da nossa vida. Agradecer este testemunho tão inspirado do João César das Neves, que já o tenho ouvido muitas vezes ao longo dos anos e agradeço, e que possa inspirar muitos de nós a vivermos este tempo de conversão, de preparação para a vinda do Senhor, que é isso a esperança. Então convidava todos a rezarmos um Pai Nosso e agradecer esta partilha, este tempo de reflexão que vamos viver. Pai Nosso, que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que dia-nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Muito bem. Só dar uma nota que deixamos aí já no chat, o link de inscrição para a próxima conferência. Será com o Pedro Castro Almeida, no dia 1 de julho. Portanto, para todos os associados à SES receberão depois a newsletter normal, mas podem desde já poder avançar com a inscrição. Obrigado a todos, bom almoço, foi um gosto. Obrigado. 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 Deus, boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.